Bom dia a todos. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que é uma enorme honra estar aqui com vocês, de vir a essa maravilhosa Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que é uma energia e um super astral ver esse monte de criança que a gente tem aqui, um monte de escola, um monte de professores. É realmente um prazer. Eu sou uma pessoa que trabalha com educação há muito tempo e, para mim, isso é a grande realização, a gente poder falar com vocês, a gente poder mostrar o que a gente tem para ajudar a educação a deslanchar, a chegar a todo mundo, a dar oportunidade para todo mundo de se inserir nesse mundo que a gente vive hoje. Eu quero dizer para vocês que a gente tem mais uma sessão hoje à tarde. Então, como eu estou vendo que tem pessoas... Bom, tem pessoas que já estiveram aqui ontem, para essas eu peço desculpa, mas eu vou passar a mesma mensagem agora. Mais à tarde, a gente vai ter uma oportunidade de conversar de novo, e aí eu acho que o mais legal vai ser a gente fazer uma grande discussão. Então, eu queria convidar todos para virem às 2h, né? Acho que é às 2h novamente, porque aí eu queria muito mais que a gente conversasse, que a gente fizesse uma discussão. Talvez eu passe rapidinho, a gente avalia se tem pessoas que não viram a mensagem ainda, mas a ideia à tarde vai ser muito mais a gente fazer um diálogo, que eu acho que aí vai ficar bem legal. Bom, então vamos lá. O tema do que eu vou falar agora é leitura e aprendizagem no mundo digital. E a ideia é mostrar para vocês que o mundo da tecnologia e o mundo da leitura muito longe de serem desconexos. Ao contrário, eles se complementam. E quando eu falo o mundo da leitura, eu estou falando do livro em qualquer que seja a sua plataforma. Pode ser o livro físico, pode ser o livro em e-book, pode ser o livro no formato que for. O que a gente está falando aqui é dessa transmissão, é dessa magia que o livro traz. Vamos começar com um filminho mostrando aqui uma coisa bem legal. The true purpose of education is to create possibility. It was a little hard for me. People laugh whenever I read sometimes. Well, they knew how to read, and I didn't. 1 em 5 estudos tem dislexia. I will never be good at reading. I will probably be held back again. Os Learning Tools da Microsoft It highlights the words that ajudam know a melhorar a where leitura. I am. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. The first time I actually could read that book, I was proud of myself. I was very proud of myself. Good job, Joey. When technology and education come together, possibility becomes reality. I want to read every book in here. Bom, então, a partir desse filme, que eu acho que ele fala muito, eu acho que esse filme diz mais do que a gente ficar meia hora falando aqui. Ele traz a mensagem certa que a gente gostaria de passar para todo mundo. E eu começo por declarar que a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização desse planeta a conseguir mais, e cada vez mais. Com isso, eu vou direto ao que a gente tem para conversar aqui hoje. O nosso foco na área de educação da Microsoft, da qual eu tenho o maior orgulho de ser diretora aqui no Brasil, é criar soluções para a educação de qualidade, para a educação de qualidade do nosso tempo, para a educação de qualidade que os nossos alunos demandam, que os nossos alunos precisam ter, para se inserir nesse mundo aqui que a gente não sabe muito bem para onde vai, onde as transformações são muito rápidas e acontecem no dia a dia, e a gente não tem muito clareza de para onde a gente está indo, o que a gente está construindo. Essa educação, por pressuposto, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter o estudante como protagonista. E aqui eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo e que eu já até fui questionada sobre isso. Eu acho o Grêmio Estudantil maravilhoso. É muito legal ter um Grêmio e ter os alunos trabalhando no Grêmio, criando todas as atividades, participando. Mas o estudante,
o aluno ele precisa ser protagonista também do seu processo de aprendizagem. São coisas diferentes, são dois tipos de protagonismo bem diferenciados que a gente está falando aqui. E o que a gente vê, e o que a gente pensa, e o que a gente propõe é que o estudante seja partícipe desse processo de como ele aprende e até do que ele aprende. Tá? Ainda bem, a gente tem a Base Nacional Comum, que já aponta muito nessa direção. E, aliás, do meu ponto de vista, a Base Nacional Comum é um avanço para a gente conseguir pensar a educação e reestruturar a forma como a gente aborda o conhecimento e o que a gente espera dos alunos. Bom, essa educação, então, quando a gente pensa no aluno protagonista, obviamente ela é personalizada. E ela precisa ser colaborativa, porque é assim que o mundo trabalha, é assim que o mundo se organiza hoje. Ninguém é sozinho, a escola não está sozinha, ela não se fecha dentro do muro. A aprendizagem acontece muito além dos muros da escola. Então, a colaboração é base, é assim que todo mundo trabalha hoje. Então, as ferramentas de colaboração e o incentivo a que isso faça parte do processo de ensino e de aprendizagem dentro das escolas está dado. E ela necessariamente tem que ser conectada, como é tudo nesse mundo de hoje que a gente vive. Tá? Nós, na Microsoft, conseguimos pensar essa transformação, que é de onde a gente está e para onde a gente vai, a partir de um ferramental que assim, é simplesmente um modelo mental onde a gente pensa a transformação e que ajuda muita gente a pensar também. A gente não imagina que todas as escolas sejam do mesmo jeito e ninguém pode imaginar isso no mundo de hoje. Ninguém se veste igual, cada um tem o seu estilo e cada escola vai ver a quantidade de soluções e de possibilidades que tem, adequar o seu projeto pedagógico e trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis. Então, a gente parte do que é a liderança para a transformação, que é uma visão da mudança, um planejamento estratégico, a identificação de parceiros e, desde logo, inclusão e acessibilidade tem que estar no centro desse projeto. Não dá para pensar o mundo sem pensar em inclusão. A gente não pode, a gente não tem mais esse direito de fazer isso. Aprendizagem e ensino modernos é o segundo eixo que a gente trabalha, e aí isso significa toda a transformação no projeto pedagógico e pensar na aprendizagem personalizada, no desenvolvimento de líderes e de educadores líderes, trabalhar o currículo e as avaliações, trabalhar as experiências, como é que vai ser o dia a dia de cada um. Para, então, a gente pensar nos ambientes inteligentes, que são os ambientes adequados a isto, e pensar quais são as tecnologias que a gente vai usar para apoiar todo esse processo de transformação. Vejam que a tecnologia, mesmo na Microsoft, a gente não coloca a tecnologia vindo antes. A tecnologia está a serviço de um projeto como um todo. Então, é assim que a gente consegue transformar. Esse é um modelo, pode existir outros, mas é esse modelo que está na cabeça da gente e que a gente sempre gosta de apresentar, porque é uma forma organizada da gente pensar nessa transformação, e é assim que a gente pensa. E isso tem sido um ferramental muito importante para várias pessoas e para várias instituições em que a gente apresenta. Bom, nesse contexto, nós estamos falando que professores importam. E aí, quem é professor aqui nessa sala? Vocês têm uma enorme responsabilidade. Bom, como sempre tiveram, mas agora, nesses momentos de transformação, perceber a mudança é mais difícil ainda do que repetir aquela coisa que sempre foi feita. Não dá mais para a gente repetir fórmulas, não dá mais para a gente falar assim, mas sempre deu certo até agora. Só que o mundo mudou, os alunos mudaram também, claro. Então, as coisas que deram certo há 30 anos atrás não necessariamente vão continuar dando certo. E cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e o professor é o centro desse processo, é quem organiza, é quem orquestra tudo isso. Nós, na Microsoft, temos também programas de formação e de certificação de professores. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que eu estou falando da Microsoft, que eu estou falando de tudo isso, mas nós aqui não estamos vendendo nada. Então, eu convido todo mundo que está aqui presente
a visitar o nosso stand para ter mais informação de tudo isso que a gente está falando aqui, porque eu estou falando de coisas que são gratuitas e que, possivelmente, boa parte de vocês já tenham, na medida em que usem o Windows 10 e o Office 365. Tá? Eu acho que, às vezes, a gente tem a impressão de que a Microsoft trabalha só na perspectiva do Office, que é para empresas e para gestão, e a mensagem da gente é que não. A Microsoft tem como a sua missão, que a gente falou agora, os pilares são educação e os pilares são inclusão. E é disso que a gente está falando quando a gente trabalha com programas de formação e certificação de professores, que é para mudar o que a gente tem no contexto da educação, particularmente num país como o Brasil, onde a gente tem que fazer uma mudança e um salto de qualidade enormes. Ops. Bom, assim como os professores importam, todo e cada um importa. Não dá para tratar as coisas dentro de uma sala de aula e as pessoas pela média. Cada um importa. A gente tem que ter uma visão para cada um. E aí, essa visão para cada um, a tecnologia ajuda a gente. Tá? Ajuda muito porque a gente consegue identificar padrões de comportamento, a gente consegue identificar pessoas que precisam de ajuda, a gente consegue criar alternativas múltiplas e está tudo disponível. Acessibilidade é requisito, porque as pessoas são diferentes. As pessoas aprendem diferente, e as pessoas têm dificuldades. A gente fez aqui um filminho sobre como a gente trabalha... Quer dizer, eu acho que eu já passei aqui, deixa eu ver. Sobre uma ferramenta que a gente tem disponível... Aqui, pronto. Essa ferramenta está disponível no Office 365, e a gente, a partir do OneNote, você consegue colocar qualquer texto ali dentro e usar essas ferramentas que estão aqui. E isso é importante porque, quando a gente fala do livro, o livro em braille é ótimo. Até a gente já tem tecnologias para as pessoas que já são alfabetizadas lerem nos próprios tablets. Então, assim, temos sites acessíveis, temos livros acessíveis, e a gente consegue, então, trabalhar. Mas nós estamos falando aqui de uma sala de aula, porque, olha só, a gente consegue trabalhar com acessibilidade em qualquer texto, e a gente, então, para isso, a gente fez um exemplo que a gente buscou o Chapeuzinho Vermelho, um texto qualquer. Se vocês observarem, vamos seguir o filminho. Olha, o Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá. Nós vamos fazer uma pesquisa inteligente. O que acontece? Se a gente for buscar Chapeuzinho Vermelho, vem um chapéu pequeno, mas a pesquisa inteligente ela já percebe que o Chapeuzinho Vermelho se refere a uma história e já fez a busca trazendo todas as informações sobre a história. Agora, vamos às ferramentas de acessibilidade. Então, isso também tem leitura, tá? Então, conforme o cursor vai mudando a palavra, você pode escutar o som. A gente consegue mudar o tamanho do texto, o tamanho da fonte, o espaçamento entre o texto. A gente consegue mudar os fundos para dar diferentes contrastes, que são recursos super importantes para a gente trabalhar com pessoas, principalmente que têm dificuldade visual. A gente consegue ali, olha, marcar todos os substantivos, primeiro separar a sílaba, depois marcar todos os substantivos, todos os verbos, todos os advérbios e adjetivos primeiro. Tá? O que eu quero mostrar com isso é que essas ferramentas, principalmente essas daqui, elas foram pensadas para... e essa em particular, onde a gente consegue só destacar a linha, foram pensadas especialmente para crianças com dislexia aprendendo a ler. No entanto, elas ajudam qualquer pessoa com algum tipo de dificuldade. No caso da identificação de verbos, de identificação de substantivos, isso ajuda qualquer um, não é nem com dificuldade. Isso ajuda muito numa sala de aula, e isso ajuda a incluir pessoas em uma gama enorme nos aspectos que elas podem ter um pouco mais de dificuldade para aprender.
Tá? Então, essa é uma ferramenta que, apesar de ser muito simples, ela tem uma utilidade imensa e ela tem resultado, como vocês puderam ver no filme. Tá? Bom, para além da ferramenta que eu estou falando, a gente também já tem outros recursos que colocam a inteligência artificial para a gente identificar textos, para a gente identificar várias outras coisas e trabalhar em várias outras possibilidades de aprendizagem. Nós trouxemos aqui um exemplo, a figura do Chapeuzinho Vermelho, onde a gente faz uma pesquisa para identificar se o conteúdo é só para adultos, se tem conteúdo sexual, por exemplo. Uma imagem a gente consegue fazer, um monte de imagem a gente não consegue filtrar. Então, isso é um tema extremamente sensível para quem trabalha em escola e para quem trabalha com criança em geral. E esse é só um exemplo de como é que a gente fazer. E eu trouxe aqui só de brincadeira uma foto. Essa daqui é a Pirâmide do Sol, na Cidade do México. Aí eu estou com algumas amigas lá e ele consegue identificar que eu estou sorrindo, que eu sou uma mulher, e ele foi bem generoso comigo, colocou 39 anos, que eu estou usando óculos escuros e eu estou muito feliz. Tá? Isso é muito interessante, porque a gente consegue, a partir desse tipo de ferramenta, fazer um controle da atitude dos alunos em sala de aula, de como é que eles estão se sentindo, como é que eles estão aprendendo, como eles estão focados ou não. Bom, uma coisa muito importante é que é o seguinte, quando a gente fala em inclusão, a gente começou aqui pensando na inclusão pela leitura, porque a inclusão pela leitura vai te dar a base para você se colocar no mundo, para você acessar o mundo dos livros, o mundo da cultura e também o mundo do trabalho. Tá? Então, a ponte entre a leitura e a tecnologia está feita, porque assim, a tecnologia nada mais é do que um grande facilitador nesse processo. E tem que ser usado para isso, está aqui para isso. A gente não pode deixar de lançar mão dos recursos que estão à nossa disposição para que a gente consiga trazer mais gente para esse mundo da leitura. A gente tem vários impeditivos, entre eles os de caráter socioeconômico, mas a gente também tem o problema da não alfabetização dos nossos jovens. Tá? A gente sabe muito bem do alto percentual de jovens que não são alfabetizados ou que, no mínimo, não têm uma alfabetização total, são quase que analfabetos funcionais, e isso não pode continuar acontecendo no nosso país. A gente tem que lançar mão dos recursos que estão disponíveis para a gente transformar essa situação. Isso vai dar um impacto lá na frente. Lá na frente, por quê? Porque também, para a inserção no mundo do trabalho, as coisas se complicam. E qual é esse mundo do trabalho? Como eu disse, nessa sociedade que se transforma a cada momento, a gente tem que 65% dos estudantes de hoje, que já estão nas salas de aula, eles realizarão trabalhos que não foram inventados ainda. 47% dos empregos atuais devem sumir e ser realizados por robôs ou por máquinas. Vão surgir, até 2022, 6,5 milhões de novos postos de TI, de emprego em TI. Ou seja, além dos empregos se transformarem, o perfil dos empregos se transforma muito. E, para isso, a gente tem que ter jovens que estejam habilitados, jovens que tenham repertório cultural, jovens que tenham capacidade de inserção, inclusive nesse mundo de tecnologia. Por isso, também, a gente tem um grande foco nas áreas de exatas, de matemática, de ciências, de estatística, de engenharia. E a gente tem também disponíveis gratuitamente vários planos de aula e várias experiências que são montadas com palitinho de sorvete, etc., que são muito simples de serem trabalhadas em qualquer escola. Bom, somente 33% da demanda mundial por funcionários com habilidades tecnológicas está sendo atendida agora. Nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil e a gente não tem gente qualificada para trabalhar nas áreas de tecnologia e está
faltando gente. Isso já é uma realidade, isso não é alguma coisa que a gente está pensando para o futuro. Então, quando a gente olha os dados de hoje, a gente vê que isso aqui não é uma futurologia sem nada a ver, já é a realidade que a gente está percebendo. E o percentual de empregos que requerem competências tecnológicas vai aumentar para 77% em menos de uma década. Gente, isso é muito sério, é muito sério. A gente não pode ficar parado. Bom, nesse sentido, além da gente tentar contribuir para que vocês consigam fazer essa transformação dentro da educação e trazerem o aluno para esse universo que eu estou falando, que é um universo, sim, de ciências, que é um universo, sim, de alta especialização e que é um universo que requer uma bagagem cultural, que requer alunos leitores em forte escala. A gente tem, então, aqui na ponta, hoje já, a gente está ofertando, e isso é principalmente para alunos de ensino médio, de educação técnica e de ensino superior. Cursos na área de tecnologia, também gratuitos, que podem ser acessados nesse site. Os alunos saem com uma certificação Microsoft e estão prontos para entrar no mercado de trabalho. Essa certificação é bem aceita. Eles saem com certificado de conclusão de curso da Microsoft e eles podem querer ser certificados e aí prestar uma prova e fazerem. Mas esses cursos estão todos disponíveis. A gente tem cursos, esses são mais especializados, mas a gente também tem outros de outros níveis mais simples que estão disponíveis. E, para a gente terminar, eu queria dizer que, assim, o que eu estou falando aqui, basicamente, é gratuito. Como eu falei, a gente não está aqui para vender nada. A gente está aqui para mostrar para vocês que a Microsoft tem recursos para a educação que são especializados, que esses recursos são gratuitos para todas as escolas de educação básica e que e para escolas de ensino superior também. A gente tem alguns grupos que se habilitam e que vocês podem acessar essas ferramentas que a gente falou aqui a partir desses recursos que estão no Office 365, tá? Então, a gente tem toda uma gama de ferramentas que a gente pode discutir hoje no período da tarde e quem tiver interesse, passa lá no stand para conhecer e ver como é que as escolas podem ter acesso a essas ferramentas de forma gratuita. Bom, e para completar, então, eu quero terminar com um vídeo que eu acho que passa bem a mensagem que a gente quer passar, que é a tecnologia a favor da acessibilidade. Cadê meu vídeo? Ah, sim. We have so many people who are non-verbal, but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone. Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection. You can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. Anjay realized that here was something that could change his life. Now that I have my phone, I can see exactly what was said, and that's been a huge help to me. The system is learning as it goes, and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images
Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a 3-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on at his school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. É isso, gente. Eu quero convidar vocês para a gente seguir juntos nessa jornada de inclusão, de aprendizagem e de leitura.